verde é a cor do palco e que já presenciamos o Flamengo nos emocionar diversas vezes. Mas verde também é conhecido como a cor da esperança e, ciente disso, a Flá TV entrou de cabeça na campanha Setembro Verde, que é o mês dedicado à conscientização e ao incentivo à doação de órgãos para reforçar o lema "A vida pode continuar". De acordo com dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, pela primeira vez desde 1998, a fila de espera por um órgão no Brasil, chamada também de Lista Única Nacional, passou de 50 mil pessoas em 2022. O número diminuiu ao longo de 2023, mas ainda é elevado. Há cerca de 40 mil pessoas no aguardo. Para ajudar a minimizar os mitos que envolvem o tema e mudar este triste cenário, a Flá TV abraçou a causa e conversou com médicos a fim de tirar as dúvidas mais frequentes. A gente tem o maior programa de transplante do mundo, em número de pacientes que têm acesso ao transplante, e é o único totalmente SUS, né? Isso é muito importante você entender que seria uma fila única. Essa lista única, ela tem critérios de inclusão, né? O paciente, no caso do coração, por exemplo, ele tem que ter insuficiência cardíaca avançada e a gente coloca ele na fila e ele vai entrar na fila por um critério de tempo, né? Os pacientes que entraram em janeiro, eles vão estar na fila antes dos que entraram em fevereiro, antes do que entraram em março. E tem os critérios de antropométricos, né? Tamanho de peso e altura, porque o coração não pode ser muito pequeno para um doador grande, nem muito grande para um doador pequeno. Então a gente segue esse critério bem importante. E outro tipo sanguíneo, né? Então a fila ela vai se dividindo nessas características, tá? E tem os critérios de prioridade. Quando um paciente, que isso até ficou bastante em voga agora por alguns famosos que precisaram transplantar e que tiveram critérios de prioridade, o que significa ser prioridade? Significa que você entrou em janeiro na fila, mas você está muito grave, então você vai pular na frente de quem entrou em dezembro, por exemplo. Né? Por quê? Porque se você não transplantar antes do que entrou depois, do que entrou antes, você vai falecer, não tem tempo de esperar, não tem saúde para esperar na fila. Outra coisa muito importante também é a compatibilidade. Por isso, quanto maior o número de doações, mais fácil a gente encontrar aqueles que dão match, né? Os pacientes que são compatíveis com os doadores. A gente dosa as proteínas, os anticorpos do doador e do receptor, a gente cruza essas informações para ver para quais os órgãos são mais compatíveis, para a gente evitar rejeição, que é sempre um problema para o transplante. Para ser doador de órgãos, você precisa avisar os seus familiares, porque não tem papel, não tem documento, não tem cartório, não tem nada. Se o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, familiares diretos, não doarem em uma ocorrência de morte encefálica, a gente não pode captar o órgão. Então, é importante que você chegue em casa hoje, na hora do jantar, na hora de tomar uma cervejinha, conversando com a sua família, fale, olha, se acontecer de eu evoluir com uma morte encefálica por alguma razão, quero que doem todos os meus órgãos, eu sou um doador. Se você é maior de idade, tem menos de 61 anos de idade, você é um potencial doador de órgãos. Essa é a primeira mensagem que fica para você. Converse isso com a sua família, para que vocês todos entendam que você tem o potencial de poder ajudar outras pessoas. Abaixo dos 18 anos é necessário que tenha autorizações especiais, mas isso é algo que depois você vai resolver. Você pode, em primeiro lugar, dizer isso para a sua família, que você tem este desejo, para que ela possa respeitar isso no momento, se isso vier a acontecer com você, é claro. Isso, para a família, primeiro, é algo que facilita muito. Para o ente querido tomar uma decisão dessa, sabendo que é um desejo seu e que ele está cumprindo um desejo seu, fica muito mais fácil. Na realidade, o maior impeditivo é a falta de informação. Porque imagina nós médicos abordarmos uma família, às vezes uma criança, num momento de difícil separação, que é a morte, e quando é o maior indicador, a pessoa, seja qual for a razão,
sofreu uma morte encefálica. O cérebro parou de funcionar. Isso é o que significa morte encefálica. O cérebro acabou. O corpo ele vai funcionar sozinho. A partir dali não há mais vida. Há uma vida que a gente chama de vegetativa. E sem dúvida alguma, o maior impeditivo tem sido, claro, não por uma má vontade das famílias, mas por um despreparo natural. No momento de muita dor, você tem que tomar uma decisão tão importante quanto essa, de ser doador. Como vimos, a informação é um pilar importante e pode salvar vidas o quanto antes, como nos casos envolvendo a Vanessa Lombardi e o pequeno João Pedro Santos, filho do ex-zagueiro do Mengão, Fernando. Eu descobri meu problema renal quando jovem, que são rins policístico, e dali eu comecei a fazer um tratamento nutricional que eu conseguisse prolongar o máximo de tempo o funcionamento do rim. E logo que eu comecei a fazer hemodiálise, eu procurei continuar com toda a minha rotina de esporte, mas uma coisa muito importante foi eu me fortalecer espiritualmente e mentalmente. Quando você começa a fazer hemodiálise, é uma mudança radical na sua vida. Então, quando você recebe o rim, é assim, uma gratidão enorme. Uma gratidão tão grande que hoje eu não consigo parar de ajudar quem quer que seja. Entrei para a Fundação do Rim, que hoje ajuda as crianças de 0 a 21 anos a ter uma melhor qualidade de vida. É um ato de amor, uma gratidão enorme pela família. Hoje eu rezo para a família que teve a coragem de doar os órgãos e não se apegar, porque muitas vezes a pessoa acha que vai destruir alguma coisa, não sei o que. E na verdade você vai estar salvando vidas. Sou ex-atleta do Clube de Regata do Flamengo, joguei 15 anos aqui, uma vida inteira. E sou pai. Tive o privilégio de receber um molequinho que tem uma síndrome muito rara e uma das especialidades do meu filho foi nascer renal crônico. Até que no dia 7 de janeiro de 2020, a gente alugou um quartinho na UTI de um hospital porque o rim do meu filho parou e a gente ficou por lá 4 meses para realizar todo o processo de colocar perniquete, enfim, tudo que ele precisava para poder voltar para casa e fazer todo o tratamento. Foram períodos de bastante dificuldade, mas que a gente aprendeu pra caramba e acabou conhecendo o mundo, uma realidade que fica bem à margem da sociedade, bem à margem do que a gente vê todo dia. São pessoas que a gente olha e não vê. E eu não estou julgando quem não vê, porque eu também não via. Mas é legal a gente estar aqui falando sobre isso, porque é importante que a gente passe a olhar não através, né, mas dentro dessas pessoas que precisam muito da nossa ajuda. Né? Mas um dia, meu filho estava com um problema de... É uma história legal essa. Legal depois que deu certo, né? Estava com um potássio bastante alto e a gente correu para o hospital com ele. Foi uma segunda ou terceira vez, porque o perniquete dele não estava filtrando bem o rim. E a gente chegou no hospital com uma ligação que ele era o segundo de uma fila. Eu já tinha recebido essa ligação umas 2 vezes, em que ele estava lá no finalzinho, ele era o 5º, 6º, mas dessa vez ele era o segundo e por infelicidade do primeiro da fila, o rim servia para o meu filho e a gente recebeu esse rim poucas horas depois de ele chegar numa emergência com um problema gravíssimo de potássio alto. Para quem não sabe, o potássio alto ele diminui bastante do coração e ele te mata. Meu filho, 3 meses, 4 meses depois, cresceu, engordou e hoje está vivendo muito bem. Protagonista do transplante realizado em Vanessa Lombardi, a médica Ana Venturini, agora amiga pessoal de Vanessa, falou sobre um projeto importante que auxilia na propagação de informações. Uma questão que eu via muito no meu dia a dia, que me incomodava muito, era a desinformação. Esses pacientes chegavam para mim, às vezes com muito tempo de catéter, sem fazer a fístula, sem entrar na fila do transplante renal. E isso começou a me incomodar muito. Que eu vi, eu falei, gente, tem muita desinformação rolando por aí. Foi aí então que eu decidi criar o Conecta Rim, que é um projeto que a gente leva informação para os pacientes que têm doença renal crônica, principalmente ali
na fase da hemodiálise, que rolam muitas inseguranças e muitas incertezas. E a ideia do projeto é levar informação para esses pacientes, né? Então, por exemplo, a Vanessa foi uma paciente que demorou 2 anos para entrar na fila do transplante renal. É isso que a gente não quer. A gente quer levar informação para esses pacientes para eles poderem entrar cada vez mais rápido e receberem um rim, receberem esse presente, né? Que é a doação de órgãos, o mais rápido possível. Então, a Vanessa acabou que ela virou uma amiga pessoal. A nossa história, ela é até engraçada, ela é interessante, porque eu trabalho no PET. Muita gente não conhece o PET, mas o PET é o Programa Estadual de Transplante. Ele é um órgão estadual, é um órgão muito sério, que faz toda a logística da captação de órgãos. E por acaso, eu captei o órgão da Vanessa, e aí levei para o centro responsável transplantador. Ela foi transplantada e aí depois a gente virou grandes amigas, a gente acaba se encontrando no Dia Mundial do Rim, enfim, somos muito, assim, a gente quer realmente levar informação para o maior número de pessoas que a gente conseguir. E, enfim, venho acompanhando a Vanessa. Para mim, a Vanessa, assim, ela é uma prova viva de que a doação de órgãos é maravilhosa. Ela salva vidas. A Vanessa tem 2 filhas. Hoje em dia ela tem uma creatinina de 1,2, que é praticamente uma creatinina normal. E ela é a prova viva, assim, de que doem órgãos, sabe? Você pode mudar a vida de uma família inteira. Quem também conversou com a nossa reportagem foi o médico Edson Souza, que além de ratificar a idoneidade do sistema público de transplante no Brasil, que é referência e tido como o maior do mundo, externou a importância de exames preventivos. Eu me formei em 1977 na Universidade Gama Filho e quando eu me formei eu não tinha ideia qual a especialidade que eu queria fazer. E um dia eu tive contato com 2 crianças que faziam hemodiálise, só que eu não sabia o que era hemodiálise. Eu perguntei para uma enfermeira e ela me disse que aqueles 2 meninos de 14 e 15 anos, os rins deles não funcionavam. E o sangue deles saía por uma veia do braço, passava numa máquina e era devolvido. E a enfermeira me falou que os rins deles não funcionavam. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fui lentamente me apaixonando pela nefrologia. Até que eu tive uma aula com o Dr. Federico Rusani, que já veio nos Estados Unidos, lá no Hospital de Bom Sucesso. E ele me deu uma aula de transplante renal. Quando ele me deu uma aula de transplante renal, eu disse, eu quero trabalhar com ele e quero trabalhar com transplante renal. E fui para o Hospital Pedro Ernesto e lá eu encontrei uma equipe que já fazia transplante renal desde 1975 e realmente me apaixonei pelo transplante. Naquela época, em 1983, quando eu fui para lá, o sistema de transplante não era organizado. A gente só fazia transplante praticamente de doadores vivos. Quem não tinha doador vivo, infelizmente, falecia. O transplante foi se organizando e hoje eu posso dizer para vocês que o Sistema Nacional de Transplante é um sistema inteiramente organizado. Ele organiza, né, transplantes de rim, de coração, de pulmão, de fígado, de pâncreas, de intestino e de tecidos como a córnea, os ossos e a pele. É um sistema intransponível, é um sistema honesto, é um sistema correto. E se não fosse assim, certamente eu não estaria trabalhando e estaria aqui denunciando um sistema que não funciona e que é sujeito a passar na frente pessoas que tenham mais condições socioeconômico-culturais. Todos os dias nós somos solicitados, né, para informar como é que se entra numa fila de transplante, né, e se dá certo o transplante. O transplante é mais um tratamento, vou falar especificamente do rim, para a doença renal crônica. A creatinina é uma substância que todo mundo tem no sangue, o normal dela é na faixa de 1, de 0,6 a 1. Quando ela está acima do normal, é sinal que os rins estão parando de funcionar. Hoje em dia existem vários tratamentos que diminuem a progressão da doença renal. A prevenção das doenças renais é o primeiro foco. Quais são as doenças que levam à perda dos rins de adultos? Geralmente hipertensão, diabetes, doenças inflamatórias, uso de anti-inflamatórios e uma doença chamada doença renal policística, que é uma doença genética. E em criança são as malformações congênitas que serão facilmente diagnosticadas com uma ultrassonografia. Os rins, eles não perdem a função de maneira aguda, eles perdem a função geralmente de maneira crônica. Então, se você dosar a creatinina estiver acima de 1,5, vamos dizer assim, procure um nefrologista, que hoje tem vários remédios, tem várias maneiras de você diminuir a progressão da doença renal. Doe órgãos, doe vida, ajude o seu próximo
porque não adianta nada a gente enterrar aqueles órgãos que podem favorecer uma série de pessoas. Se o lema da campanha Setembro Verde é justamente a vida pode continuar, que seja de preferência com muito amor ao Flamengo. É o que deseja o rubro-negro fanático Marco Antônio, que está no aguardo de um transplante de coração, mas que teve o seu atual testado, já que recebeu visitas muito especiais no hospital em que está internado. Tá feliz, cara? Claro! Qual foi a tua reação? Tu não sabia? Foi 100% certeza? 100%, não tinha a menor ideia, eu não esperava isso aqui. Eu já nem tava querendo, tava brigando com minha mãe, vou fazer o que lá embaixo, tem nada pra fazer. Se todo dia eles estiverem aqui, eu com certeza desço, com certeza. Agora dá uma renovada no coração aí. É claro, quase me matou do coração. Não, quase me matou do coração, mas eu tô bem. Tá bem? Eu tava me tremendo aqui um pouquinho ainda. Muito feliz de ter vindo aqui visitar. E agora fizemos uma promessa que ele vai vir visitar a gente no nosso vestiário, né? Quando ele estiver completamente recuperado. Estamos esperando com os braços abertos. Ele quer conhecer o Arrasca também, né? Alguém mais? Todo mundo, né? Quero conhecer o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, é fenômeno. E eles também querem te conhecer e desejamos o melhor aí pra você. Parado, né? Se for ele correndo, não dá pra pegar ele não, né? Acho que não só a história do Marco, como a história de toda a equipe que envolve, está sempre atenta aí. Eu acho que com certeza é com muito amor, todo mundo cuida e espera que o mais rápido possível ele possa conseguir esse novo coração, que seja rubro-negro também, né? Esse novo coração, e que ele consiga voltar à vida dele normal, que é poder nos visitar, como o Felipe já convidou, poder ir no Maracanã. Está sendo uma lição de vida para nós. A gente vai estar aqui sempre orando, torcendo pela sua recuperação. Tava visitando ele aí, também não esperava, foi surpresa pra você também? Eu não sabia exatamente, né? Quem seria, o que seria. Eu vim trazer uns cremes pra ele de cabelo, aí meio atrasado, mas consegui, não esperava. Pô, eu sou fã, a gente é muito fã do time todo. Pô, tô muito feliz, meu irmão muito feliz também. Pô, só alegria, esperar que meu irmão consiga se recuperar aí, ficar firme. E o coração é rubro-negro sempre, de família, a família toda é. Natural de Niterói, judoca e nadador, Marco Antônio, hoje aos 27 anos, vive desde os 20 com um coração artificial e agora segue em tratamento no hospital, enquanto aguarda, com esperança, uma nova doação de coração. A nossa torcida é para que o sonho dele também seja realizado e logo, como ocorreu com a Vanessa e com João Pedro. Por ora, o de conhecer ídolos rubro-negros de perto já foi realizado, né, Marco Antônio? Quando que eu sonhava que ia conhecer o Felipe, o Luiz, o Davi, o Luiz, o Vitor Hugo? Sou fã de muita coisa. Eu adoro ver seus cabelinhos correndo assim no salão. Já tá se inscrevendo, né? Eu trouxe creme só pra ele. Cabelo cacheado mesmo. Eu achei que vocês iam lá no quarto, deixa que a gente ia ver. Tu sabia? Eu sabia que ia ter uma visita. Eu queria arrumar teu quarto. Sabia. Olha o irmão. Por isso que tu me falou aqui. No quarto, eu queria arrumar no quarto, mas eu achava que ia lá, que não seria aqui, seria lá no quarto exatamente. Não sabia nem falar. Sabia, nem falou. Mas ela não me falou quem. Sabia sim, tinha me ligado ontem. Para histórias como a do Marco Antônio também terminarem com um final feliz, nunca é demais reforçar os seguintes recados, nação. Olha o poder que você tem. Uma atitude sua salva até 11 pessoas no mínimo. É muito nobre, é uma atitude assim de uma divindade incrível e sem sombra de dúvida muito sensível para ajudar pessoas que estão sofrendo demais, hospitalizadas, muito limitadas, presas a máquinas, enfim. Então, assim como eu recebi esse rim, eu sou muito grata. Eu faço um apelo para que as pessoas tenham a consciência de avisar um familiar que seja um doador. Trabalhando com a doação de órgãos, eu pude ver muitas histórias felizes, mas muitas histórias tristes. Espero que a nação diga sim, para a gente conseguir aumentar o número de doação de órgãos nesse país. Nação, eu confesso que produzir essa matéria me fez abrir os olhos e me tornar mais consciente em relação a essa causa nobre. E eu espero que você
Debata isso em casa e faça a sua parte também, porque eu vou me tornar um doador com certeza. Flá TV é mais Flamengo para você.